No fim do século XIX, a Rússia era um vasto império, com mais de 100 milhões de pessoas espalhadas por uma imensidão de terras que iam da Europa à Ásia. Mas, sob o brilho da grandeza imperial, vivia-se uma realidade marcada pela pobreza extrema e pela opressão. Era uma sociedade dividida entre uma aristocracia rica e poderosa, e uma população composta quase exclusivamente por camponeses, trabalhadores e soldados, vivendo na miséria e sob um regime que reprimia qualquer tipo de liberdade. A Rússia czarista, sob o governo absoluto dos Romanov, controlava a população com mão de ferro. O czar era visto como uma figura divina, uma autoridade inquestionável. Mas seus privilégios contrastavam com a fome e a desesperança da maioria. Com o crescimento das indústrias e a migração de camponeses para as cidades, o proletariado urbano começou a surgir. Trabalhadores vivendo em condições deploráveis, enfrentando trabalhos exaustivos e sem nenhuma proteção ou direito. Sob essa pressão, as primeiras ideias de revolução começaram a se espalhar, alimentadas por intelectuais e operários cansados da exploração. Jovens idealistas e revolucionários, inspirados pelas ideias de Karl Marx, formavam grupos secretos, arriscando suas vidas em nome de uma nova sociedade. Dentre esses jovens estava um homem que parecia apenas mais um, entre os militantes. Iosel Vissarionovich Djugaville, que logo seria conhecido como Stalin. A Rússia estava à beira de uma tempestade. Em uma era de opressão e desigualdade, a revolução se tornava cada vez mais inevitável. E nas sombras desse império decadente, nascia uma nova era, com homens que mudariam o curso da história para sempre. Homens como Stalin. Stalin nasceu em 1878, na pequena cidade de Gori, na Geórgia. Filho de uma costureira religiosa e de um pai alcoólatra e agressivo, a infância de Stalin foi marcada pela pobreza, violência e instabilidade. Era um ambiente hostil, onde a dureza da vida deixava poucas alternativas para as famílias pobres que dependiam do trabalho manual para sobreviver. O pai de Stalin trabalhava como sapateiro, mas a instabilidade emocional e o alcoolismo o transformavam em um homem violento. As brigas eram frequentes, e Joseph presenciou desde muito cedo explosões de fúria e agressões físicas, muitas vezes dirigidas à sua mãe, Ekaterina. Era nesse ambiente de medo e agressão que o jovem Stalin, então conhecido como o Soso, começou a desenvolver uma personalidade fechada e desconfiada. Sua mãe, por outro lado, era profundamente religiosa e acreditava que a educação e a fé poderiam oferecer uma saída para o filho. Determinada a dar a ele uma chance de ascender socialmente, Ekaterina matriculou-o em uma escola religiosa, sonhando que ele se tornaria um padre. No entanto, mesmo em um ambiente que deveria ser de aprendizado e redenção, Stalin encontrou dificuldades, sendo o único aluno georgiano em uma escola russa, ele sofreu discriminação, e logo aprendeu a esconder suas emoções, mantendo-se sempre em guarda. Foi na adolescência que Stalin começou a se afastar do caminho religioso que sua mãe sonhava para ele. Influenciado por livros marxistas e ideias revolucionárias, ele começou a questionar as autoridades que controlavam a sociedade, desde o Estado até a própria Igreja. A violência e o autoritarismo que ele conheceu em casa foram aos poucos se transformando em uma convicção de que a força poderia ser a única resposta para transformar o mundo. Essas experiências moldaram um jovem ressentido e determinado, alguém que acreditava que a sobrevivência dependia de força, astúcia e controle absoluto. A infância de Stalin foi a fundação de uma visão de mundo rígida e implacável, onde fraqueza era sinônimo de derrota, e onde o poder seria o único escudo contra a vulnerabilidade. Era o início de uma jornada que o levaria do pequeno vilarejo georgiano ao coração do poder soviético, e um caminho que deixaria uma marca sombria na história. Nos primeiros anos do século XX, a Rússia fervilhava de descontentamento. Em um império em que as desigualdades sociais eram gritantes, ideias de revolução começaram a circular cada vez mais intensamente entre jovens idealistas, intelectuais e trabalhadores. Nesse cenário, Stalin, que significa o aço, começou sua trajetória de lutas e embates.
Influenciado pelas ideias de Marx e de outros pensadores revolucionários, Stalin se uniu a um grupo clandestino de marxistas que acreditavam que a única saída para o povo russo era a derrubada completa do czarismo. Stalin rapidamente se destacou pela disciplina rígida e pela lealdade à causa, mas também pelo uso frequente da violência para alcançar seus objetivos. Nas fábricas de Tiflis, Stalin organizava greves e incentivava trabalhadores a se levantarem contra seus patrões e contra o Estado. Para financiar as atividades do Partido Bolchevique, ele e seus camaradas não hesitaram em realizar assaltos a bancos e trens, usando o dinheiro para comprar armas e fortalecer a estrutura do movimento. Esse pragmatismo violento se tornaria uma marca registrada de sua forma de operar, acreditando que, no jogo do poder, qualquer ato era justificável em nome da revolução. Mas a vida de um revolucionário clandestino era perigosa. Stalin foi preso inúmeras vezes, exilado na Sibéria e constantemente perseguido pela polícia czarista. Ainda assim, cada prisão e cada exílio apenas reforçavam sua determinação e lhe davam tempo para estudar, planejar e se preparar para um papel maior na revolução que estava por vir. Ao contrário de muitos intelectuais da época, Stalin era um homem do povo, um filho das camadas mais pobres que falava diretamente ao operário, ao camponês, ao soldado. Sua habilidade de manipular, de instigar e de comandar fizeram dele uma figura perigosa e imprevisível, respeitada e temida em igual medida. Esses primeiros passos no movimento revolucionário foram a base do Stalin que o mundo conheceria, de um homem de aço, moldado pela luta, guiado por uma fé inabalável no poder transformador da violência e disposto a sacrificar tudo e todos para realizar sua visão. E à medida que a revolução se aproximava, Stalin se tornava, cada vez mais, uma força impossível de conter. O ano era 1917. A Rússia estava à beira de um colapso. Anos de guerra contra a Alemanha e a falta de suprimentos básicos deixavam o país em um estado de crise profunda. A população, exausta e faminta, foi às ruas, e o regime czarista, enfraquecido e incapaz de manter o controle, finalmente desmoronou. Em fevereiro daquele ano, o czar Nicolau II abdicou, marcando o fim de uma dinastia de mais de 300 anos e dando início a um período de caos e esperança revolucionária. Com o colapso da monarquia, a Rússia se viu dividida entre diferentes facções políticas. No meio dessa turbulência, os bolcheviques, liderados por Lenin e contando com figuras como Stalin e Trotsky, viram uma oportunidade única para transformar o país e levar ao poder um governo socialista. Em outubro de 1917, os bolcheviques tomaram o controle de São Petersburgo, capital do império, em um golpe rápido e decisivo. O país agora pertencia ao povo, e pelo menos em teoria. Mas a verdadeira luta estava apenas começando. Logo após a tomada de poder, a Rússia mergulhou em uma guerra civil sangrenta. De um lado, o Exército Vermelho, liderado por Trotsky, lutava para manter o controle do novo governo bolchevique. Do outro, o Exército Branco, uma coalizão de forças leais ao czarismo, aos liberais e àqueles que temiam o comunismo. A guerra civil seria devastadora, com milhões de mortos, destruição em massa e uma população cada vez mais desesperada. Durante esse período, Stalin foi enviado a várias frentes de batalha para assegurar a vitória dos bolcheviques, usando métodos brutais para manter a ordem entre as tropas e impor a disciplina em regiões estratégicas. Em Tsaritsyn, uma cidade que mais tarde seria renomeada como Stalingrado em sua homenagem, Stalin demonstrou sua dureza, ordenando execuções de comandantes e reforçando o controle bolchevique sobre a região. Esse período de guerra consolidou sua reputação como um líder rígido e implacável, que fazia o que fosse necessário para garantir a sobrevivência da revolução. Após anos de luta e sacrifícios, o Exército Vermelho finalmente venceu. Em 1922, a Guerra Civil chegou ao fim, e a União Soviética foi oficialmente criada, com um governo comunista no poder. Mas o preço da vitória foi alto. Cidades em ruínas, uma população exausta, e um país ainda dividido por cicatrizes profundas. Para Stalin, porém, a Guerra Civil serviu como uma escola de poder, moldando sua visão de um regime governado pela disciplina e pela força, uma visão que ele levaria adiante nos anos que viriam. A Revolução Russa e a Guerra Civil haviam transformado a Rússia para sempre.
E Stalin, um dos artífices desse novo mundo, já começava a vislumbrar seu próprio papel como guardião implacável desse regime recém-formado. Para ele, a luta pela revolução era apenas o começo. A verdadeira batalha pelo poder absoluto ainda estava por vir. Ao falecer em janeiro de 1924, Lenin não apenas deixou um vazio na liderança da Revolução Russa, ele também deixou um legado repleto de controvérsias e divisões internas no Partido Comunista. Sua morte gerou uma luta acirrada pelo poder, onde o futuro da União Soviética estava em jogo. As intrigas começaram quase imediatamente. Dentre os líderes bolcheviques, Joseph Stalin e Leon Trotsky se destacavam como os principais contendores. Trotsky, conhecido por seu papel fundamental na Revolução de Outubro e como comandante do Exército Vermelho, era um intelectual carismático, defensor de uma revolução global. Já Stalin, com sua habilidade para a política interna, começou a construir uma rede de aliados dentro do partido, ocultando suas verdadeiras intenções sob uma fachada de lealdade e moderação. Stalin, como secretário-geral do Partido Comunista, tinha acesso a informações cruciais e controle sobre nomeações, o que lhe permitia colocar aliados em posições estratégicas. Enquanto Trotsky se concentrava em sua visão global da revolução, Stalin trabalhava nos bastidores, manipulando as estruturas do poder. Ele começou a utilizar o próprio legado de Lenin como uma arma, reinterpretando os escritos e orientações de seu mentor para justificar suas ações e desacreditar Trotsky. À medida que os debates sobre o futuro do partido se intensificavam, Stalin se tornava cada vez mais astuto em sua abordagem. Ele criou uma coalizão com outros líderes, como Zinoviev e Kamenev, apresentando-se como defensor do socialismo em um só país, em oposição às ideias internacionalistas de Trotsky. Esse novo conceito se tornou uma parte central da ideologia stalinista, sendo aceito por muitos dentro do partido que desejavam estabilidade em vez de mais revolução. Trotsky e seus aliados tentaram contra-atacar, mas a máquina partidária, sob o controle de Stalin, era implacável. Em 1927, após anos de manobras políticas e uma crescente desconfiança em relação a Trotsky, ele foi expulso do Partido Comunista. Essa expulsão não foi apenas uma vitória para Stalin, foi um ponto de virada que solidificou seu domínio e preparou o terreno para a repressão de qualquer oposição. Isolado e em exílio, Trotsky tornou-se um símbolo da resistência ao regime stalinista, mas sua influência havia diminuído drasticamente. A luta pelo poder que se desenrolava não era apenas uma disputa entre dois homens, era uma batalha ideológica que moldaria o futuro da União Soviética. A ascensão de Stalin ao poder não apenas alterou a trajetória do partido, mas também redefiniu o que significava ser um comunista na nova ordem soviética. Com Trotsky fora do caminho e seus opositores desmantelados, Stalin estava pronto para implementar suas políticas, que não apenas priorizariam a industrialização e a coletivização, mas também estabeleceriam um regime de terror que garantiria sua permanência no poder. A disputa pelo controle do Partido Comunista não terminara com a morte de Lenin, ela apenas começara, e o resultado moldaria o destino de milhões. Após a consolidação de seu poder, Joseph Stalin iniciou um processo radical de transformação do Partido Comunista, que se tornaria a espinha dorsal da União Soviética. Essa metamorfose não se limitou apenas a uma mudança de liderança, foi uma reestruturação ideológica e organizacional que alteraria o curso do comunismo no país. Stalin reformulou os princípios que guiavam o partido, enfatizando a ideia de um socialismo em um só país. Essa doutrina desafiava a visão internacionalista de seus antecessores, como Trotsky, que acreditavam que a revolução deveria se espalhar pelo mundo. Em vez disso, Stalin argumentou que a União Soviética deveria focar em construir uma base socialista forte dentro de suas próprias fronteiras, tornando-se autossuficiente e industrializada. Essa nova visão estava acompanhada de um ambicioso plano de industrialização. Stalin promoveu a rápida modernização da economia soviética, implementando planos quinquenais que visavam aumentar a produção industrial e coletivizar a agricultura. As mudanças foram drásticas, fazendas individuais foram convertidas em grandes propriedades coletivas, e milhões de camponeses foram forçados a se mudar para as cidades em busca de trabalho nas fábricas.
No entanto, essa transformação não ocorreu sem resistência. Muitos camponeses se opuseram à coletivização, resultando em revoltas e em uma brutal repressão do governo. O Estado respondeu com violência, resultando em prisões em massa e execuções. Essas políticas levaram à fome em algumas regiões, especialmente na Ucrânia, onde milhões morreram durante o Holodomor, uma tragédia que ainda é lembrada como um dos piores desastres humanitários do século XX. Internamente, o Partido Comunista passou por uma profunda purgação. Qualquer um que fosse visto como uma ameaça ao novo regime de Stalin e desde ex-companheiros de Lenin até membros do partido com opiniões divergentes e enfrentou a eliminação. O Grande Expurgo, que começou no final da década de 1930, resultou em milhões de detenções e mortes, e os processos de Moscou se tornaram infames, onde líderes do partido eram forçados a confessar crimes que não cometeram. Essa transformação do Partido Comunista não apenas garantiu a posição de Stalin, mas também moldou a ideologia soviética para as décadas seguintes. O partido tornou-se um instrumento de controle absoluto, com a lealdade a Stalin sendo mais importante do que a adesão às ideias originais do comunismo. A propaganda estatal exaltava sua figura, apresentando-o como o salvador da revolução e da nação. Assim, sob a liderança de Stalin, o Partido Comunista se transformou em um órgão de repressão e controle, distorcendo os princípios da revolução original. O legado de Lenin foi reinterpretado para justificar um regime totalitário, onde a liberdade e a individualidade foram sacrificadas em nome da ideologia. O partido, uma vez símbolo de esperança e mudança, tornou-se uma máquina de opressão, perpetuando o poder de um homem em detrimento dos ideais que havia defendido. No final da década de 1920, a União Soviética enfrentava um grande desafio: transformar sua economia agrária em uma potência industrial. Para Joseph Stalin, o caminho era claro e o país deveria se modernizar a qualquer custo. Ele acreditava que a coletivização forçada da agricultura, isto é, a criação de grandes fazendas coletivas sob controle estatal, seria essencial para garantir o desenvolvimento rápido e o fornecimento de alimentos para a crescente população urbana e as fábricas que impulsionariam a economia socialista. Em 1929, Stalin lançou um plano de coletivização em massa, ordenando que milhões de camponeses entregassem suas propriedades e se unissem a fazendas coletivas conhecidas como kolkhozes. O governo prometia que essa reorganização agrícola traria prosperidade, mas a realidade foi devastadora. Muitos camponeses resistiram, apegados às suas terras e aos modos tradicionais de vida. Essa resistência foi encarada pelo governo como um ato de sabotagem, e aqueles que se opunham eram rotulados como kulaks, os chamados inimigos do povo. Em resposta à resistência, o governo soviético empreendeu uma campanha brutal de repressão. Milhares de camponeses foram presos, exilados em campos de trabalho forçado na Sibéria ou executados. As terras foram confiscadas, os animais abatidos e os grãos coletados compulsoriamente, sem considerar as necessidades das próprias comunidades locais. A coletivização rapidamente se tornou uma tragédia humanitária. O impacto mais devastador foi sentido nas regiões agrícolas, especialmente na Ucrânia, onde a política de coletivização provocou o Holodomor, uma fome de proporções catastróficas. Milhões morreram de fome enquanto o governo confiscava alimentos e impunha cotas de produção impossíveis de serem cumpridas. O regime soviético, determinado a manter o controle, ignorou deliberadamente os alertas de fome generalizada, tratando a crise como um sacrifício necessário para o progresso da nação. Ao mesmo tempo, a propaganda soviética promovia uma imagem idealizada da coletivização, apresentando fazendas produtivas e trabalhadores satisfeitos. O sucesso da coletivização era exaltado como um grande feito do socialismo, enquanto a realidade da fome, do sofrimento e das perdas era ocultada. Os relatos de fome foram abafados, e qualquer menção ao sofrimento dos camponeses era vista como traição à causa comunista. Para Stalin, a coletivização era um passo crucial na construção de uma economia socialista autossuficiente. Ele via o sacrifício do povo como um preço a ser pago pela industrialização e pelo fortalecimento do Estado. Mas, na prática, essas políticas destruíram comunidades rurais, minaram a produção agrícola e geraram um trauma profundo na população.
O impacto da coletivização marcou a história soviética com fome, violência e um legado de medo. A coletivização, que prometia modernização e abundância, deixou, na verdade, uma cicatriz dolorosa na sociedade soviética. Esse processo revelou o preço humano da ambição do Estado e deu início a um ciclo de controle e repressão que moldaria o destino do povo soviético nas décadas que viriam. No final da década de 1930, a União Soviética mergulhou em um período de violência e perseguição em massa conhecido como o Grande Terror. Sob o comando de Joseph Stalin, o Estado iniciou uma campanha de expurgos brutais para eliminar qualquer oposição, real ou imaginada, ao regime. O Partido Comunista, que antes se apresentava como um guardião da igualdade, tornava-se agora uma máquina implacável de repressão e paranoia. A lógica dos expurgos era clara para Stalin: qualquer um que pudesse desafiar sua autoridade, fosse um antigo aliado, um membro de destaque do partido ou até um simples cidadão, era visto como uma ameaça. A polícia secreta, a NKVD, recebia ordens para investigar, prender e interrogar milhares de pessoas, muitas vezes com acusações absurdas de traição, espionagem e sabotagem. Nenhuma evidência era necessária e bastava uma denúncia anônima ou uma suspeita infundada. O clima de paranoia tomou conta do país. Nos chamados processos de Moscou, líderes históricos da Revolução, que haviam lutado ao lado de Lenin, eram forçados a confessar crimes que nunca cometeram, após torturas e pressões psicológicas intensas. Zinoviev, Kamena e Bukharin, antigos bolcheviques de destaque, foram alguns dos alvos, condenados em julgamentos encenados para dar uma fachada de legalidade ao terror do regime. Esses processos não eram apenas para intimidar, eram espetáculos públicos destinados a enviar uma mensagem clara: a lealdade ao Estado e a Stalin devia ser absoluta. Milhares de pessoas foram executadas, enquanto milhões eram enviadas para os gulags e os campos de trabalho forçado nas regiões mais remotas e inóspitas da União Soviética. Nessas condições brutais, muitos perderam a vida devido ao frio, à fome e aos trabalhos extenuantes. A vida nos gulags era de uma dureza inimaginável, e a sobrevivência, uma questão de sorte e resistência. O Grande Terror não atingiu apenas figuras políticas e militares, ele penetrou no cotidiano de cidadãos comuns. Professores, médicos, camponeses e até jovens foram denunciados e punidos sem qualquer direito de defesa. Amigos e familiares evitavam se associar uns aos outros, pois uma simples ligação poderia se tornar um motivo de suspeita. A confiança foi destruída, e a sociedade soviética mergulhou em um silêncio de medo e obediência forçada. Stalin justificava essa repressão como uma defesa contra inimigos internos e externos, afirmando que o futuro da revolução dependia da pureza do Partido Comunista. Mas, na realidade, o Grande Terror foi uma ferramenta para consolidar seu poder e eliminar qualquer possibilidade de resistência. Ao suprimir o pensamento independente e criar um ambiente de terror, Stalin garantiu o controle absoluto sobre a União Soviética, mas ao custo da liberdade e da dignidade de milhões de vidas. Os expurgos e o Grande Terror deixaram uma marca permanente na história soviética. O medo e a repressão se tornaram a base de um Estado que dizia defender o povo, mas que, na prática, subjugava e aterrorizava seus cidadãos. Sob o regime de Stalin, a União Soviética tornou-se uma nação controlada pela sombra da violência, onde o silêncio e a obediência eram as únicas garantias de sobrevivência. À medida que Stalin consolidava seu poder, um fenômeno começou a dominar a vida cotidiana na União Soviética: o culto à personalidade. Esse culto não era apenas uma campanha de propaganda, era uma estratégia política meticulosamente planejada para transformar Stalin em uma figura acima de qualquer crítica, alguém venerado por suas supostas virtudes e conquistas, e cuja autoridade se tornava incontestável. No coração desse culto estava a criação de um mito, que apresentava Stalin não como um simples líder, mas como o salvador da revolução, o pai da nação, o guia infalível do povo soviético. O culto à personalidade foi orquestrado em múltiplas frentes. O governo controlava rigorosamente a mídia, a educação e as artes, e todos esses meios eram mobilizados para enaltecer Stalin. Livros escolares apresentavam-no como o grande professor que orientava a nação em direção ao progresso.
Os jornais e revistas dedicavam edições inteiras a ele, relatando suas supostas realizações com entusiasmo exagerado. Até os cartazes nas ruas e nos lares soviéticos mostravam Stalin sempre em poses idealizadas, como um líder incansável e benevolente, um visionário guiando a União Soviética ao futuro socialista. Nas escolas, as crianças eram ensinadas a respeitar e adorar Stalin desde cedo. Cânticos, poemas e canções glorificavam seu nome, retratando-o como um líder infalível, alguém que cuidava do bem-estar de cada cidadão. As cerimônias patrióticas, as marchas e os desfiles reforçavam essa imagem pública, fazendo do amor e da lealdade a Stalin uma virtude nacional. Em um estado onde tudo era monitorado e onde a desconfiança era generalizada, exaltar Stalin tornou-se uma medida de lealdade, um escudo contra a suspeita de traição. Mas o culto à personalidade não se limitava apenas à propaganda. Monumentos e estátuas foram erguidos em todo o país. As cidades, escolas e até vilarejos foram renomeados em sua homenagem. Em cada praça e avenida, sua imagem dominava, transformando o próprio espaço público em uma extensão de seu poder. Era impossível viver na União Soviética sem se deparar constantemente com sua figura e um lembrete onipresente de sua suposta grandeza e de sua autoridade inquestionável. A elite intelectual e artística foi também integrada a esse culto. Pintores, escritores e cineastas foram incentivados e muitas vezes obrigados a criar obras que retratassem Stalin como um herói intocável. Escritores famosos exaltaram suas qualidades, descrevendo-o como o sol dos povos. Até os músicos compunham canções em sua homenagem. Essa glorificação ultrapassou o limite da adulação e entrou no território do absurdo. Relatos oficiais afirmavam que Stalin, mesmo na juventude, mostrava sinais de grandeza e de um intelecto superior. Esse revisionismo não apenas reforçava sua posição, mas reescrevia a história para garantir que as gerações futuras o vissem como um líder exemplar. O impacto do culto à personalidade foi imenso. Com o tempo, Stalin passou a ser visto como infalível, acima de qualquer crítica ou questionamento. O medo da repressão ajudava a perpetuar essa adoração. Criticar Stalin significava, na prática, trair a pátria, e muitos cidadãos viviam sob o constante temor de serem denunciados por questionar sua autoridade. Sob o manto do culto à personalidade, Stalin foi capaz de governar sem contestação, eliminando qualquer resquício de oposição. Esse fenômeno de culto à personalidade não se limitou à União Soviética. Outros regimes totalitários, inspirados no poder que Stalin alcançou, adotaram táticas semelhantes. Mao Zedong na China, Kim Il-sung na Coreia do Norte, e mais tarde, líderes em várias partes do mundo usariam o culto à personalidade para manter o controle absoluto sobre suas nações. A adoração ao líder tornou-se uma característica central das ditaduras, pois, ao transformar o líder em um ícone incontestável, o Estado era capaz de neutralizar a individualidade e suprimir qualquer sinal de dissidência. Assim, o culto à personalidade de Stalin foi mais do que uma mera propaganda, ele foi a base de seu regime totalitário, onde o líder era venerado como uma figura quase divina, e onde a própria sociedade era transformada para refletir sua autoridade absoluta. Sob o regime de Stalin, a adoração ao líder tornou-se uma forma de controle psicológico e uma arma política, perpetuando uma ditadura que sacrificava a liberdade e a verdade em nome de um poder absoluto e inquestionável. Em 1939, a Europa estava à beira de uma guerra devastadora. A ascensão de Adolf Hitler e do nazismo na Alemanha era vista com preocupação e desconfiança pelas potências europeias, mas também por Stalin, que governava a União Soviética com mão de ferro. Àquela altura, Stalin já havia consolidado seu poder através de um regime de repressão brutal, marcado por expurgos, repressão e o culto à personalidade. Ele havia moldado o Partido Comunista e a sociedade soviética de acordo com suas visões e ambições, mas o cenário externo, com a ameaça nazista crescendo ao lado das potências ocidentais, colocava sua posição e a segurança da União Soviética em risco. O crescimento do nazismo na Alemanha representava um desafio colossal para Stalin. Hitler não apenas se opunha ao comunismo ideologicamente, como também deixava clara sua ambição expansionista no leste europeu. Enquanto isso, as nações ocidentais, como França e Reino Unido, hesitavam em formar alianças diretas com a União Soviética, temendo as políticas agressivas de Stalin, tanto quanto as de Hitler.
Stalin sabia que, para proteger a União Soviética de uma invasão iminente, ele precisaria de tempo para fortalecer suas forças militares e preparar o país. Foi nesse contexto que Stalin tomou uma decisão pragmática e surpreendente: negociar com Hitler um pacto de não agressão. Em agosto de 1939, representantes soviéticos e alemães, liderados por Vyacheslav Molotov pelo lado soviético e Joachim von Ribbentrop pelo lado alemão, se reuniram para formalizar o acordo. O resultado foi o Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, também conhecido como Pacto Molotov-Ribbentrop. Esse pacto foi chocante para o mundo. De um lado, Hitler e Stalin representavam ideologias opostas, o fascismo e o comunismo, e cada um havia demonizado o outro em sua propaganda interna. No entanto, o pacto era vantajoso para ambos. Para Hitler, ele garantiria segurança no fronte oriental, permitindo que concentrasse suas forças no ataque à Polônia, e mais tarde, no avanço pela Europa Ocidental. Para Stalin, o acordo era uma chance de ganhar tempo para fortalecer o exército soviético e preparar a indústria para o que ele sabia que seria um conflito inevitável. Mas o pacto continha uma cláusula secreta que logo traria consequências devastadoras. O acordo incluía a divisão da Europa Oriental em esferas de influência. De acordo com esse entendimento, a Alemanha e a União Soviética dividiriam a Polônia e acordariam o controle sobre os estados bálticos e a Finlândia. Poucas semanas depois da assinatura do pacto, Hitler invadiu a Polônia pelo oeste, enquanto as tropas soviéticas avançavam pelo leste, consumando a partilha do país. Esse movimento deu início à Segunda Guerra Mundial, com o avanço nazista levando a Europa a um conflito de proporções sem precedentes. Essa expansão não foi pacífica. No território polonês ocupado e nas regiões dos Bálticos e da Finlândia, o exército soviético impôs sua presença com força, prendendo e deportando milhares de pessoas consideradas inimigas do Estado soviético. As políticas de Stalin de repressão e controle absoluto se estenderam a esses novos territórios, e o medo que dominava a União Soviética se espalhou também para os países ocupados. Internamente, o pacto foi apresentado à população soviética como uma vitória da diplomacia de Stalin, mas a verdade era mais complexa. Para Stalin, essa aliança temporária com Hitler era apenas uma estratégia de sobrevivência, um adiamento de um conflito que ele sabia ser inevitável. Ele precisava desse tempo para preparar o país para a guerra total. De fato, mesmo enquanto o pacto estava em vigor, Stalin mantinha uma vigilância rigorosa sobre o exército e a população, ciente de que a aliança com a Alemanha era precária e poderia se romper a qualquer momento. Durante os 2 anos seguintes, Stalin usou o período de não agressão para intensificar a produção industrial e militar. Novas fábricas foram construídas e a produção de armamentos aumentou. O país ainda sofria com as consequências das políticas de coletivização e da repressão, mas Stalin estava determinado a fortalecer a União Soviética a qualquer custo. Ele sabia que, em algum momento, Hitler poderia quebrar o pacto. Esse momento veio em junho de 1941, quando Hitler lançou a Operação Barbarossa, rompendo o pacto e invadindo a União Soviética. A invasão nazista pegou Stalin de surpresa, mas a preparação durante os anos do pacto permitiu que a União Soviética resistisse e, eventualmente, revidasse. No entanto, o custo foi imenso. A guerra trouxe uma devastação sem precedentes ao país, e milhões de vidas foram perdidas na luta contra as forças de Hitler. O Pacto de Não Agressão foi um episódio decisivo na história do regime de Stalin. Ele mostrou até que ponto Stalin estava disposto a comprometer princípios ideológicos em nome de um pragmatismo brutal, que ele via como necessário para a sobrevivência do Estado soviético e para a manutenção de seu próprio poder. Esse pacto, embora temporário, definiu o cenário para a maior guerra do século XX, e demonstrou que, para Stalin, a ditadura comunista se sustentava tanto na manipulação de aliados quanto na repressão de seu próprio povo. Ao final, o pacto que havia proporcionado tempo para Stalin preparar a União Soviética para a guerra, acabou levando ao enfrentamento mais sangrento de sua história. A aliança temporária se transformou em uma das maiores traições políticas, e a brutalidade da Segunda Guerra Mundial moldou para sempre o destino da União Soviética e de todo o mundo. Em 22 de junho de 1941, a União Soviética foi lançada em uma luta pela sua própria sobrevivência. Hitler,
rompendo o pacto de não agressão que ele havia firmado com Stalin, ordenou a invasão da União Soviética, iniciando a chamada Operação Barbarossa. A invasão marcou o início do que os soviéticos passaram a chamar de uma grande guerra patriótica, uma luta não apenas contra o exército nazista, mas pela preservação de sua pátria e de sua identidade. A invasão alemã pegou o Stalin de surpresa. Nas primeiras semanas, as tropas nazistas avançaram com uma velocidade assustadora, capturando vastas regiões, destruindo a infraestrutura soviética e sitiando importantes cidades. A máquina militar de Hitler, equipada e bem treinada, parecia imparável. Os soviéticos foram forçados a recuar, abandonando vilas e cidades. O exército alemão chegou perto de Moscou, enquanto Leningrado, ao norte, sofreu um cerco que se tornaria um dos mais mortais da guerra. Para o povo soviético, essa era uma guerra total, e a defesa de seu território assumiu um significado sagrado. Stalin, até então um líder que governava com uma postura distante e autoritária, foi forçado a apelar diretamente ao povo. Em um discurso marcante, ele chamou todos os soviéticos para a resistência, evocando não apenas o dever ideológico, mas o amor pela terra natal. Pela primeira vez, Stalin falou de uma luta patriótica, de uma guerra pela pátria. Esse chamado encontrou eco em milhões de soviéticos, que passaram a ver a guerra como uma defesa do que lhes era mais querido. A mobilização foi imensa. Fábricas foram deslocadas para o interior do país, para que a produção de armas e suprimentos pudesse continuar longe do alcance dos alemães. Trabalhadores, homens, mulheres e até crianças, se dedicavam dia e noite à produção de tanques, rifles e munição. Camponeses trabalhavam para garantir o abastecimento das tropas, muitas vezes sob a ameaça constante dos bombardeios. A sociedade soviética inteira foi transformada em uma força de resistência, onde cada cidadão tinha um papel essencial na luta contra o invasor. O inverno russo se tornou um aliado crucial. As forças alemãs, não preparadas para as baixíssimas temperaturas e para a extensão das linhas de frente, foram sendo desgastadas. Stalin e seus comandantes, aproveitando o momento, lançaram contra-ataques decisivos, principalmente nas batalhas de Moscou e Stalingrado. Essas batalhas não foram apenas enfrentamentos militares, foram símbolos da determinação soviética. A Batalha de Stalingrado, em particular, marcou o início da virada. Durante meses, o exército soviético resistiu a cada metro de cidade, lutando com uma coragem quase suicida. Ao final, as tropas alemãs foram derrotadas, e a vitória em Stalingrado se tornou um ponto de virada, elevando o moral do exército e do povo. A partir de então, a União Soviética passou de uma posição de defesa para uma ofensiva implacável. Durante o ano de 1944, o exército soviético libertou a maior parte da Europa Oriental, avançando com uma determinação impiedosa. Para os soldados soviéticos, cada cidade recapturada era uma vitória não apenas militar, mas moral, uma retribuição pelas atrocidades cometidas pelos nazistas em solo soviético. À medida que avançavam, eles libertavam cidades e vilas devastadas pela ocupação nazista, e os horrores do genocídio se revelavam em campos de extermínio como Auschwitz, onde o exército soviético foi o primeiro a testemunhar e expor a realidade do Holocausto. No fronte diplomático, Stalin consolidou seu papel de líder indispensável entre as potências aliadas. Em conferências com Roosevelt e Churchill, ele negociou com habilidade, buscando garantias para a segurança da União Soviética e influenciando o futuro político da Europa. Sob a liderança de Stalin, a União Soviética emergia como uma superpotência militar e política, fortalecida pela força bruta e pelo sacrifício de milhões de soldados e cidadãos. Em 1945, o exército soviético marchou sobre Berlim, derrotando definitivamente as forças nazistas. A Grande Guerra Patriótica terminava com a vitória soviética, mas ao custo de uma destruição imensa. Mais de 20 milhões de soviéticos, e entre soldados e civis, já haviam perdido suas vidas. As cidades estavam em ruínas, a infraestrutura devastada, e o país, exausto pela guerra, encarava agora o desafio de se reconstruir. Para o povo soviético, a vitória na Grande Guerra Patriótica foi uma fonte de orgulho e uma reafirmação da resistência do país. Mas para Stalin, ela representou também a consolidação de seu poder. Ele emergiu da guerra como um herói nacional, exaltado pela propaganda como o líder que havia salvado a pátria.
O culto à sua personalidade alcançou novas alturas, e qualquer questionamento de sua autoridade foi silenciado pela lembrança do sacrifício feito em nome da vitória. A Grande Guerra Patriótica transformou a União Soviética para sempre. O país não era mais apenas uma nação que buscava consolidar o socialismo, agora era uma superpotência militar e ideológica, pronta para disputar o poder mundial. Mas o custo dessa vitória foi alto demais. Milhões de vidas e o futuro de gerações foram sacrificados para garantir a sobrevivência e o prestígio do regime stalinista. A luta contra o nazismo foi uma vitória coletiva, mas o preço da glória foi pago pelo sangue e sofrimento de todo o povo soviético. A vitória na Grande Guerra Patriótica marcou um dos momentos mais heróicos da União Soviética, mas as consequências da guerra deixaram cicatrizes profundas no país e em seu povo. Mais de 20 milhões de soviéticos haviam morrido, incluindo milhões de civis, enquanto as cidades e o campo estavam devastados. A infraestrutura de transporte, as fábricas e as plantações foram arrasadas durante o conflito, o que deixava a economia à beira do colapso. A fome e o frio ameaçavam as comunidades, enquanto o país tentava absorver o trauma da guerra e enfrentar a dura realidade da reconstrução. Stalin, que emergiu da guerra como um herói, rapidamente mobilizou a nação para um novo esforço monumental. A reconstrução da União Soviética. Os planos de reconstrução foram impostos com a mesma determinação inflexível que caracterizava seu governo. As prioridades de Stalin eram restaurar a economia e fortalecer o aparato militar, preparando o país para um futuro que ele via como incerto, especialmente em relação ao Ocidente. Em questão de meses, os trabalhadores foram convocados em massa, e as fábricas e minas começaram a operar novamente. A indústria pesada, vista como essencial para a defesa nacional, recebeu investimentos imensos. O esforço coletivo trouxe resultados impressionantes, e o país começou a se reconstruir em uma velocidade notável, mas ao custo de grandes sacrifícios. O governo priorizou a produção industrial, enquanto o consumo e as condições de vida da população ficaram em segundo plano. Nos anos do pós-guerra, a escassez de alimentos e produtos básicos era uma constante. Mas para Stalin, os sacrifícios eram justificados, o mundo havia mudado após a guerra, e ele acreditava que a União Soviética deveria se preparar para um novo período de conflito e competição internacional. O cenário global também se transformava. A vitória sobre a Alemanha nazista havia elevado a União Soviética ao patamar de superpotência mundial, colocando-a lado a lado com os Estados Unidos. Mas essa aliança de guerra logo se desfez, dando lugar à Guerra Fria, uma disputa de poder e influência entre o bloco comunista, liderado por Stalin, e o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos. Stalin aproveitou a oportunidade para expandir a influência soviética sobre a Europa Oriental, onde países como Polônia, Hungria, Romênia e outros caíram sob a esfera soviética, consolidando-se como estados satélites. A União Soviética formava agora uma cortina de ferro que separava o Oriente do Ocidente. Internamente, Stalin usou a guerra e o medo do Ocidente para intensificar o controle sobre a população. O trauma da guerra serviu como uma justificativa para aumentar a vigilância, as purgas e a repressão de qualquer tipo de oposição. O regime stalinista consolidava-se mais do que nunca, e o culto à personalidade de Stalin alcançava novos patamares. A propaganda oficial apresentava Stalin como o protetor da pátria, o líder invencível que havia salvado o país e agora o conduzia ao seu renascimento. Qualquer crítica ao regime era considerada traição, e a repressão das liberdades se aprofundou, perpetuando o clima de medo e obediência. Para o povo soviético, a guerra deixou não apenas um rastro de destruição, mas também um legado de luto e memória. Monumentos e memoriais foram erguidos em todo o país, lembrando os milhões de mortos e reforçando o patriotismo. A Grande Guerra Patriótica transformou a identidade soviética. A vitória, embora conquistada a um preço altíssimo, foi uma fonte de orgulho coletivo, e a memória do conflito continuou a influenciar profundamente as gerações seguintes. Mas a guerra também trouxe mudanças irreversíveis na relação entre o povo e o Estado. Muitos questionavam o alto custo que haviam pagado e o que o futuro reservava. A necessidade de reconstruir o país e de proteger-se dos inimigos externos, serviu como justificativa para que Stalin continuasse impondo sua visão de uma sociedade centralizada e controlada.
A União Soviética, emergindo da guerra como um país devastado mas fortalecido militarmente, estava pronta para entrar em uma nova era. A Era da Guerra Fria, com uma posição de liderança global, mas à custa de uma população que ainda sofria as marcas da guerra e os rigores de um regime que priorizava o poder e a segurança acima de tudo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a União Soviética encontrou-se em uma posição de força única na Europa Oriental. Suas tropas, que haviam lutado e libertado a região do domínio nazista, permaneciam nas fronteiras e nas cidades da Polônia, Romênia, Hungria, Bulgária, Tchecoslováquia e outros países da área. Com isso, Stalin viu a oportunidade de transformar esses territórios em uma zona de influência comunista, assegurando a segurança da União Soviética e impondo o modelo socialista na região. A estratégia de Stalin não era apenas militar, era também política. Na Conferência de Yalta, em 1945, ele negociou com os líderes aliados para assegurar que a Europa Oriental estivesse sob influência soviética. Esse acordo informal foi mais tarde reforçado pela Conferência de Potsdam, estabelecendo a divisão de esferas de influência na Europa. Com o apoio militar soviético, governos pró-comunistas foram instalados nesses países, muitas vezes substituindo lideranças que desejavam uma democracia independente ou uma neutralidade em relação ao conflito entre Estados Unidos e União Soviética. Esses governos pró-soviéticos tomaram o poder inicialmente através de coalizões, mas em poucos anos Stalin ordenou que os líderes comunistas locais consolidassem um controle total. Em 1947 e 1948, por exemplo, na Polônia, Tchecoslováquia e Hungria, partidos de oposição foram eliminados, lideranças dissidentes foram aprisionadas ou silenciadas, e eleições foram manipuladas para garantir que os comunistas permanecessem no poder. A União Soviética oferecia apoio logístico e financeiro para esses governos, estabelecendo a estrutura do que se tornaria o Bloco Oriental. Com a ascensão dos governos comunistas, iniciou-se uma transformação completa dessas sociedades. A economia foi centralizada, a propriedade privada foi reduzida, e o planejamento estatal foi imposto, seguindo um modelo de coletivização e controle central do Partido Comunista. Essa expansão ideológica não foi apenas uma questão econômica, mas também cultural. Escolas, universidades e a mídia foram reorganizadas para promover o socialismo e alinhar a população ao modelo soviético. Embora muitos desses países desejassem liberdade e reconstrução, o descontentamento logo cresceu entre as populações. Protestos e tentativas de rebelião foram rapidamente reprimidos pelas forças locais e, em casos extremos, pelo próprio exército soviético. Esse era o preço do controle soviético, e qualquer tentativa de independência era tratada como uma ameaça à segurança do bloco comunista e à União Soviética. Para Stalin, a estabilidade e o alinhamento total da Europa Oriental eram fundamentais para a segurança da União Soviética, especialmente com o aumento das tensões com os Estados Unidos. Nos anos seguintes, a União Soviética consolidou formalmente essa aliança através do Pacto de Varsóvia, uma organização militar estabelecida em 1955 que unia todos os países sob influência soviética em uma aliança estratégica e defensiva. O Pacto de Varsóvia simbolizava a resistência ao Ocidente e reforçava a coesão militar e ideológica entre esses países. Dessa forma, Stalin transformou a Europa Oriental em uma barreira contra qualquer tentativa de penetração capitalista e uma extensão da própria União Soviética. Para os cidadãos da Europa Oriental, a presença soviética era, por um lado, a promessa de proteção contra novos conflitos, mas, por outro, uma restrição severa à liberdade e à soberania nacional. O sonho de reconstrução e independência pós-guerra foi substituído por um regime de vigilância e obediência, onde qualquer tentativa de distanciamento do bloco soviético era reprimida. A expansão da influência soviética na Europa Oriental foi um dos primeiros grandes movimentos da Guerra Fria, criando uma divisão visível e simbólica entre Oriente e Ocidente. Stalin havia alcançado seu objetivo, a União Soviética se tornava não apenas uma potência militar, mas uma força ideológica capaz de moldar a política e a cultura de uma vasta região. Esse bloco comunista perduraria por décadas, definindo o equilíbrio global e as relações internacionais em um período de tensão e confronto entre as superpotências. Após a vitória na Segunda Guerra Mundial e a expansão da influência soviética, Stalin se viu no auge de seu poder. No entanto, esse triunfo veio acompanhado de uma desconfiança cada vez maior. Stalin,
sempre desconfiado e obcecado com a segurança do regime, intensificou a repressão contra qualquer suspeita de dissidência. Essa paranoia crescente fez da União Soviética um estado de vigilância, onde a lealdade ao partido era colocada à prova constantemente, e a desobediência se tornava sinônimo de traição. O Serviço de Inteligência Soviético, sob o comando do NKVD e posteriormente da KGB, desempenhou um papel central nesse novo capítulo de repressão. Agentes eram designados para investigar qualquer atividade que pudesse sugerir simpatias antissoviéticas ou laços com o Ocidente. Todos os setores da sociedade eram vigiados de perto e desde altos oficiais do governo até cidadãos comuns, trabalhadores, artistas e acadêmicos. A população sabia que qualquer palavra ou ação poderia ser mal interpretada, levando à prisão, interrogatório e, muitas vezes, execução. Durante o pós-guerra, a paranoia de Stalin se estendeu até mesmo àqueles que haviam lutado ao seu lado. Líderes militares, veteranos de guerra e altos funcionários do partido, muitos dos quais foram celebrados como heróis, passaram a ser vistos com suspeita. Stalin temia que esses líderes pudessem ameaçar sua autoridade, e uma série de julgamentos expurgos foi organizada para remover qualquer possível opositor. Confissões eram frequentemente extraídas sob tortura, e muitos dos acusados foram executados ou enviados a campos de trabalho forçado, os temidos gulags. O medo de uma acusação permeava todos os aspectos da vida cotidiana. Era comum que os cidadãos evitassem falar sobre política em público ou até mesmo em casa, temendo que parentes, colegas de trabalho ou até mesmo vizinhos os denunciassem. Muitos soviéticos passaram a viver com um medo constante, guardando seus pensamentos para si mesmos e se afastando de qualquer atividade que pudesse atrair a atenção das autoridades. A censura também se intensificou, especialmente sobre a arte e a literatura. Stalin via a cultura como uma ferramenta de controle ideológico e não tolerava nenhuma manifestação que questionasse a autoridade do Estado ou sua visão. Escritores, pintores, poetas e músicos passaram a ser monitorados, e qualquer obra que sugerisse crítica ao regime era rapidamente retirada de circulação. Artistas que se recusavam a seguir o estilo do realismo socialista ou eram perseguidos, e suas carreiras, muitas vezes, terminavam em exílio interno, prisão ou morte. Os campos de trabalho forçado, ou gulags, tornaram-se o destino de centenas de milhares de pessoas. Homens e mulheres eram enviados para esses locais remotos, onde enfrentavam condições desumanas, trabalho pesado e temperaturas extremas. O sistema dos gulags não era apenas uma forma de punição, mas também uma ferramenta econômica para o regime, que usava o trabalho dos prisioneiros para projetos de infraestrutura e exploração de recursos naturais. Ao mesmo tempo, o culto à personalidade de Stalin atingiu níveis sem precedentes. Ele era retratado como o pai do povo, o líder infalível cuja sabedoria e força haviam salvado a União Soviética da invasão nazista e transformado o país em uma superpotência. Qualquer crítica ao regime era vista como uma afronta ao próprio Stalin, e essa veneração forçada reforçava ainda mais o clima de medo e obediência. Para a população soviética, esses anos de crescente repressão moldaram uma sociedade onde a liberdade de expressão e de pensamento era praticamente inexistente. O medo de represálias fez com que muitos adotassem uma postura de conformidade e silêncio. Amigos e familiares tornaram-se vigilantes uns dos outros, e o sentimento de isolamento e paranoia se espalhou, tornando a União Soviética um país onde todos estavam sob constante suspeita. A paranoia e a repressão interna que caracterizaram o final do governo de Stalin deixaram marcas profundas na sociedade soviética. O custo da estabilidade e da segurança, que Stalin tanto buscava, foi a perda de liberdade e o sofrimento de milhões de cidadãos. Esse capítulo sombrio da história soviética demonstrou como o medo e o controle absoluto se tornaram ferramentas de um regime que preferia a lealdade cega à busca pela verdade e pela dignidade humana. Na década de 1950, Joseph Stalin, o líder incontestável da União Soviética, já havia consolidado seu poder de forma absoluta. Mas, em seus últimos anos, a saúde do ditador começou a declinar visivelmente. Stalin, que governara com punho de ferro por décadas, mostrava os sinais da idade e do impacto das tensões constantes de um governo fundamentado na vigilância, nas purgas e no controle absoluto. Para um líder tão desconfiado, a perda de vigor físico trouxe ainda mais inseguranças e um isolamento maior.
Stalin passou a desconfiar intensamente de seus aliados mais próximos, temendo que pudessem conspirar contra ele. Muitos daqueles que haviam sido seus conselheiros de confiança passaram a ser vistos como ameaças, e suas visitas e encontros se tornaram cada vez mais restritos. Em 1953, o estado de saúde de Stalin sofreu um golpe definitivo. Em sua residência de campo em Kuntsevo, perto de Moscou, ele sofreu um grave derrame cerebral. Durante horas, ninguém ousou entrar em seu quarto para verificar seu estado. O medo do ditador era tão intenso que os guardas e assessores hesitaram, incertos sobre como agir. Quando finalmente decidiram verificar, Stalin estava inconsciente e em um estado crítico. Os dias seguintes foram marcados por um clima de tensão e incerteza entre os oficiais soviéticos. Embora os médicos tenham sido chamados, poucos acreditavam realmente na possibilidade de recuperação de Stalin. Enquanto ele permanecia em coma, a liderança soviética começava a discutir o futuro do país. Entre esses líderes estavam figuras como Lavrenti Beria, Nikita Khrushchev e Georgy Malenkov, cada um já tentando estabelecer sua posição no que sabiam ser um novo capítulo para a União Soviética. Em 5 de março de 1953, Stalin faleceu. A notícia se espalhou rapidamente por todo o país, e a população reagiu com uma mistura de choque e luto. Para muitos, Stalin era não apenas o líder supremo, mas uma figura quase mitológica, responsável pela vitória na guerra e pela transformação da União Soviética em uma superpotência. Sua morte gerou um sentimento de perda coletiva, misturado ao temor sobre o que aconteceria a seguir. O funeral de Stalin foi marcado por uma comoção imensa, com milhares de soviéticos vindo a Moscou para prestar suas homenagens. As multidões se estendiam pelas ruas, e a cerimônia no mausoléu de Lenin atraiu um número tão grande de pessoas que resultou em tumultos, e muitos foram feridos ou mortos na tentativa de se aproximar do caixão do líder. Era o fim de uma era, e a era de um regime de terror e autoritarismo que, ao mesmo tempo, havia moldado o país com uma imagem de força e resistência. Após a morte de Stalin, uma luta pelo poder rapidamente começou. Lavrenti Beria tentou consolidar seu controle, mas figuras como Nikita Khrushchev e Malenkov logo se uniram para barrar suas ambições, percebendo que o sistema autoritário deixado por Stalin já estava fraturado e que mudanças seriam inevitáveis. Stalin deixou um legado de poder absoluto, mas sua morte abriu espaço para questionamentos sobre o futuro da União Soviética. As políticas de repressão começaram a ser suavizadas gradualmente, e, poucos anos depois, Nikita Khrushchev denunciaria os crimes de Stalin em um discurso histórico, revelando ao povo soviético e ao mundo o preço que o país havia pagado por seu governo de terror. O fim de Stalin marcou não apenas o fim de um regime de poder absoluto, mas o começo de uma lenta transição para uma União Soviética que tentaria se reconstruir após as décadas de repressão e medo. Sua morte deixou uma herança contraditória de avanço e trauma, e as feridas de seu governo permaneceriam por muitos anos, afetando profundamente as gerações seguintes e a história do país. A morte de Joseph Stalin em 1953 marcou o fim de um capítulo opressivo na União Soviética. Mas foi apenas 3 anos depois, em 1956, que o país experimentaria um verdadeiro rompimento com o passado. Nikita Khrushchev, que emergiu como o novo líder do Partido Comunista, surpreendeu o mundo e o próprio povo soviético ao revelar os horrores cometidos durante o governo de Stalin. Em um discurso histórico, conhecido como o Discurso Secreto, Khrushchev desmascarou o culto à personalidade e os crimes do antigo líder, dando início ao que ficou conhecido como a desestalinização. Em fevereiro de 1956, durante o 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, Khrushchev convocou uma reunião fechada. Ali, longe dos olhos do público e da imprensa, ele iniciou uma verdadeira revelação dos abusos do regime de Stalin. A partir de uma voz firme, Khrushchev descreveu as purgas implacáveis, a perseguição de líderes e cidadãos, o medo imposto à população e a opressão de qualquer forma de oposição. Ele condenou o culto à personalidade de Stalin, afirmando que ele havia traído os ideais revolucionários ao concentrar um poder absoluto em suas mãos e governar com base na paranoia e no terror. O impacto do discurso foi devastador. Muitos dos presentes haviam servido ao lado de Stalin e participaram das purgas e repressões que ele ordenara.
Para eles, o discurso de Khrushchev era um chamado ao arrependimento, mas também um alerta. O partido agora se afastava do regime de terror e exigia que seus líderes fossem leais aos ideais do socialismo sem o autoritarismo que havia marcado o governo de Stalin. Embora o discurso não fosse divulgado ao público soviético imediatamente, as notícias logo se espalharam. Muitos soviéticos, que por anos haviam venerado Stalin como uma figura quase divina, ficaram chocados ao saber da verdade sobre os abusos cometidos em nome do partido. Para outros, a desestalinização representava uma nova esperança, uma promessa de que o Estado agora buscaria corrigir os erros do passado e afastar-se dos métodos brutais. A desestalinização trouxe consigo uma série de reformas para retirar Stalin de sua posição simbólica de poder. Estátuas foram removidas, seu nome foi apagado de edifícios, ruas e cidades. Muitos dos prisioneiros políticos que haviam sobrevivido aos campos de trabalho forçado foram libertados, e o Estado começou a reabilitar aqueles que haviam sido injustamente condenados durante os expurgos. Essas reformas eram um gesto simbólico, mas poderoso, sinalizando que a União Soviética estava tentando abandonar o passado e reorientar seu caminho. A desestalinização também tinha implicações profundas para a política externa. Khrushchev queria reconstruir a imagem da União Soviética no cenário global e afastar o país da imagem de opressão que o governo de Stalin havia projetado. No contexto da Guerra Fria, o Ocidente observava com interesse as mudanças na União Soviética, que agora tentava construir uma nova face, mais aberta ao diálogo e menos associada ao terror e ao totalitarismo. Internamente, a desestalinização representou o começo de uma nova era de reformas econômicas e sociais. Khrushchev acreditava que era necessário modernizar a economia e elevar o padrão de vida dos cidadãos soviéticos, sem repetir os métodos de controle e repressão de seu antecessor. As reformas econômicas visavam aumentar a produção agrícola e industrial, enquanto o sistema de educação foi reorganizado para formar novas gerações com uma visão renovada do socialismo. A desestalinização, no entanto, não foi um processo fácil. Muitos soviéticos, acostumados ao culto à personalidade, tinham dificuldades em aceitar a mudança de visão sobre Stalin. Além disso, as reformas de Khrushchev não foram universais, e a repressão continuava, embora em uma escala menos brutal. A liberdade cultural e artística, ainda que expandida, era limitada, e a vigilância do Estado continuava presente. O discurso de Khrushchev e a desestalinização mudaram o curso da história soviética. Embora Stalin permanecesse uma figura divisiva, a União Soviética iniciou um processo de distanciamento do passado e de busca por uma sociedade menos marcada pela repressão. Para muitos, a desestalinização representou o primeiro passo em direção a uma nova era, onde o medo não governaria a vida dos cidadãos. Foi um momento crucial, que plantou as sementes para o questionamento do próprio sistema que Stalin havia consolidado, um sistema que, um dia, encontraria seu fim. A influência de Joseph Stalin na história da União Soviética e no cenário global é inegável. Seu legado, moldado por décadas de liderança autoritária, purgas e um culto à personalidade, deixou marcas profundas que perduraram muito além de sua morte em 1953. O impacto duradouro de Stalin se estende por diversas esferas, desde a política interna da Rússia até as relações internacionais e a estrutura de poder do mundo. Internamente, o regime de Stalin provocou transformações significativas na sociedade soviética. A coletivização forçada da agricultura e a rápida industrialização, embora tenham impulsionado a economia em alguns aspectos, vieram a custo de milhões de vidas e um trauma coletivo que se perpetuaria por gerações. Os gulags, com suas condições desumanas, tornaram-se símbolos do terror stalinista. A cultura do medo e da desconfiança instaurada por Stalin criou uma sociedade onde a lealdade ao partido superava a ética e a humanidade. No cenário internacional, o impacto de Stalin foi igualmente profundo. A Segunda Guerra Mundial, com a União Soviética desempenhando um papel crucial na derrota do nazismo, elevou o status do país como uma superpotência global. A divisão do mundo em blocos ideológicos durante a Guerra Fria e entre o Ocidente capitalista e o bloco socialista liderado pela União Soviética, e pode ser atribuída em grande parte às políticas de Stalin. Sua abordagem agressiva em relação a países vizinhos e sua determinação em expandir a influência soviética solidificaram a polarização global que caracterizaria as relações internacionais por décadas.
O legado de Stalin também inspirou movimentos comunistas e socialistas ao redor do mundo. A ideologia marxista-leninista, muitas vezes associada ao seu nome, influenciou revoluções em várias nações, da China a Cuba, passando por países da América Latina, Ásia e África. O modelo stalinista de um Estado centralizado e autoritário continuou a ser visto como uma alternativa viável ao capitalismo, embora os métodos brutais de repressão e controle se tornassem cada vez mais questionados. O impacto duradouro de Stalin se manifestou também nas dinâmicas políticas contemporâneas. Mesmo após sua morte, os traumas de sua era e as consequências das purgas continuaram a afetar a elite política da União Soviética e, posteriormente, da Rússia. A luta pelo poder e a busca por um novo modelo de governança que não fosse tão opressivo se tornaram desafios constantes. Os ecos de seu regime ainda são sentidos, com debates sobre direitos humanos, liberdade de expressão e o papel do Estado na vida dos cidadãos. Além disso, o estudo da figura de Stalin e seu impacto histórico continua a ser um tema de interesse acadêmico e cultural. O culto à personalidade que ele criou e os métodos de controle social ainda são analisados como exemplos de como o poder pode corromper e levar à desumanização. Documentários, filmes e livros abordam tanto suas políticas como as consequências que elas geraram, oferecendo uma visão crítica do que significa governar sob um regime totalitário. O impacto duradouro de Stalin na Rússia e no mundo é, portanto, um tema de complexidade multifacetada. Enquanto alguns veem nele o arquétipo do líder que fez do seu país uma potência global, outros reconhecem o preço terrível que sua abordagem custou à humanidade. Assim, a figura de Stalin permanece um símbolo potente de autoritarismo, luta pela sobrevivência e a busca por um futuro onde os ideais de justiça e liberdade possam finalmente prevalecer sobre o medo e a repressão. O legado de Joseph Stalin não se resume apenas às suas políticas econômicas ou militares, mas também se manifesta profundamente nas dimensões psicológicas e morais da sociedade soviética. O stalinismo, com seu controle absoluto e brutalidade, deixou marcas indeléveis na psique de milhões de pessoas. Para muitos, viver sob o regime de Stalin significou enfrentar uma realidade marcada pelo medo constante, desconfiança e a negação dos direitos humanos mais básicos. O terror institucionalizado gerou um ambiente em que a delação se tornou uma prática comum, e a suspeita entre vizinhos e até mesmo entre familiares era onipresente. As purgas fatalistas não apenas eliminaram opositores políticos, mas também criaram um clima de paranoia que se infiltrou nas relações pessoais. A desconfiança e o medo foram se transformando em um estado psicológico coletivo, onde cada indivíduo se via obrigado a se questionar em quem pode ser um traidor. Quem pode estar me observando? Esse estado de constante vigilância afetou não apenas a liberdade individual, mas também a moralidade coletiva. Os valores éticos e sociais se tornaram maleáveis, uma vez que a sobrevivência frequentemente exigia compromissos com a verdade e a moralidade. Os cidadãos eram frequentemente confrontados com escolhas difíceis e submeter-se ao regime ou arriscar tudo por suas convicções. Essa luta interna levou a uma erosão da confiança nas instituições, na verdade e nos ideais sociais. O impacto psicológico do stalinismo também se estendeu ao campo cultural. Escritores, artistas e intelectuais enfrentaram censura e perseguição, e muitos foram forçados a se autocensurar ou a criar obras que se conformassem à ideologia oficial. A arte e a literatura, que deveriam refletir a diversidade da experiência humana, foram moldadas por uma visão estreita do que era aceitável, resultando em um empobrecimento cultural que deixou sua marca na sociedade por décadas. Com o tempo, essa repressão gerou um desejo de liberdade e verdade entre muitos cidadãos. O impacto moral do stalinismo acabou por estimular vozes de dissidência, que se tornaram cada vez mais ousadas na denúncia das injustiças e da opressão. O anseio por justiça e autenticidade começou a se manifestar, dando origem a um movimento de resistência que, mesmo sob condições adversas, buscava restaurar os valores humanos e a dignidade perdida. Os efeitos do stalinismo, porém, não se limitaram à União Soviética. As lições sobre a natureza do poder, da opressão e da desumanização transcenderam fronteiras. A moralidade conturbada que se desenvolveu sob o regime de Stalin serviu como um alerta para outras nações e regimes autoritários ao redor do mundo, ressaltando os perigos da concentração de poder e a fragilidade das liberdades individuais.
Refletir sobre o impacto psicológico e moral do stalinismo é entender como a tirania pode moldar não apenas um país, mas a consciência coletiva de uma geração. É um lembrete poderoso de que a luta pela verdade e pela dignidade humana deve ser constante, pois o legado do passado nunca é totalmente superado. A experiência do povo soviético sob Stalin continua a ecoar nas vozes que se levantam contra a opressão, na busca incessante por liberdade e justiça, e na determinação de que os erros do passado não sejam repetidos. A história de Stalin e o impacto do stalinismo são, assim, não apenas um relato do que foi, mas uma reflexão sobre o que ainda deve ser enfrentado, lembrando a todos nós da importância de preservar os valores humanos fundamentais e resistir à tirania em todas as suas formas.